Neste programa, passamos por todos os possíveis estados espirituais pelos quais uma pessoa passa na sua jornada espiritual. E hoje gostaríamos de falar acerca da resolução de dúvidas. Dr. Lagman, então, em linha com as nossas explicações curtas de estados espirituais, há formas de pesquisar, de desenvolvermos, formas de percebermos estes estados. Temos que explicar, em suma, como é que a sabedoria da Kabbalah reage às contradições e como é que permite equilibrá-las. Acontece que ao longo da vida encontramos muitas contradições, começando com influências físicas como calor, frio, pressão, vácuo, etc., através de parâmetros físicos, parâmetros espirituais como ódio, amor, alegria, desespero, etc., etc. Como é que equilibramos estes estados? Como é que os equilibramos de uma forma que não existam como uma alteração, mas que sejam capazes de existir numa harmonia geral? Para que sejamos capazes de perceber estes estados ao mesmo tempo, apesar de nos parecer impossível. A sabedoria da Kabbalah fala de trazer um homem a um estado de perfeição, a pessoa a um estado de perfeição, e, portanto, não pode haver perfeição quando existimos num estado e depois o oposto, em que não sentimos a falta de perfeição. Não pode haver perfeição num estado de desespero, não pode haver perfeição num estado de alegria e felicidade se depois alcançamos desespero. Portanto, aqui exige uma abordagem diferente na resolução de problemas. E é aqui que a sabedoria da Kabbalah está envolvida. No geral, vê a sua solução, a sua missão, como todas as qualidades do homem, todos os seus estados. O homem como um todo. E dar-lhes uma resposta completa. E esta resposta é chamada de elevar-se acima dos nossos estados, acima do bem, acima do mal, acima de tudo o que acontece entre eles e que de forma alguma se podem unir, reconciliar estes estados opostos em nenhum nível, a nível emocional, em entendimento, etc, etc. Acontece quando a pessoa se eleva do seu estado egoísta para um reino chamado de fé acima da razão. Ou seja, quando a pessoa começa a trabalhar com estas qualidades na direção da doação e não na direção da recepção. Quando a pessoa inverte e em todas as suas sensações, o que acontece é que começa a perceber tudo como bom. E na medida em que estas sensações, entendimentos, revelações estão em contradição umas com as outras, não é como na física ou na nossa vida, ou os diferentes estados entre nós, nos nossos relacionamentos uns com os outros, em que aparecem contradições e não sabemos o que fazer com elas. E, no melhor dos casos, tentamos encontrar algum tipo de meio intermédio. Não existe um intermédio na sabedoria da Kabbalah. A sabedoria da Kabbalah é um todo no seu conjunto, em que por um lado e por outro fazemos uma restrição. Não podemos fazer nada, apenas desistir e concordar com algo intermédio. Não é algo intermédio que temos que escolher, mas precisamos de escolher o máximo de ambos. Mas quando nos elevamos acima do nosso ego, então estes dois sistemas opostos, sensações, realizações, tornam-se uma só, plena, porque um transforma-se em desejo e o outro transforma-se em concretização. E o que obtemos é uma sensação que desta forma é possível alcançar qualquer decisão, resolver qualquer conflito, e exatamente este é o método como trazer o mundo a um estado perfeito, a um estado de perfeição. Então no nosso mundo há um estado de perfeição.
quente ou frio, felicidade ou tristeza, Dr. Lightman. Quente ou frio também é relacionado com o homem, mas aqui está a falar de parâmetros físicos que não têm nada a ver com o homem. E ainda assim são trazidos pelo homem a um estado em que se completam, em que um não pode existir sem o outro. E, portanto, na conexão entre eles existe a perfeição. Cria um terceiro estado. Ou seja, nenhum deles em si próprio, mas ambos em conjunto. Pode dar um exemplo? Dr. Lightman, por exemplo, se passarmos por estados difíceis de sofrimento, e então compreendermos que graças a eles alcançamos um estado de felicidade, preenchimento, prazer, etc. Mas não acontece ao mesmo tempo, ou seja, não. Ao mesmo tempo é apenas possível quando começamos a reconhecer, a perceber qualidades espirituais. Como é que funciona? Suponhamos que existe um cabalista que vive a sua vida, não é como uma pessoa normal, que tem algum problema. Dr. Lightman, a sabedoria da Kabbalah permite-nos sentir ao mesmo tempo doçura e o amargo, felicidade e tristeza, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, aí podemos sentir a conexão entre estas duas qualidades opostas e, portanto, a sabedoria da Kabbalah dá-nos uma sensação que é 620 vezes maior que no nosso mundo. Porque no nosso mundo apenas podemos sentir uma e depois a outra. Podemos sentir uma nas traseiras da outra, mas não é ao mesmo tempo. Mas a sabedoria da Kabbalah permite-nos fazer isto. Permite-nos atrair ambas, os bons e os maus estados ao mesmo tempo, percebê-los ao mesmo tempo, conectá-los um com o outro ao mesmo tempo e, portanto, sentir o estado de bem de uma forma muito mais vívida e apenas bons estados. E não apenas bons estados, mas também estados em que, suponhamos, alcançamos algum tipo de fenómeno físico, e então se no nosso mundo não podemos percebê-lo porque não podem existir em dois lugares ao mesmo tempo, não podemos ao mesmo tempo concordar com o mais e o menos, recebemos combinações impossíveis, normalmente como na física quântica ou outras ciências. A sabedoria da Kabbalah permite-nos resolver tudo isto. Suponhamos que uma mãe castiga o seu filho, ele compreende que ela o faz pelo seu benefício, ou seja, ao mesmo tempo. Dr. Lightman, acontece com uma criança, não é exatamente o melhor exemplo, porque a pessoa que deseja ir em fé acima da razão, ele atrai as qualidades positivas e negativas da mesma forma. Compreende que apenas na combinação entre elas podem ser reveladas corretamente e receber a medida completa de sensação e realização. Então os cabalistas não têm medo de problemas? Dr. Lightman, para um cabalista a tarefa é conectar corretamente os opostos. E isto é compreender que não existe nada negativo. É sentido como negativo porque ainda não foi conectado com o positivo. Diz que a resolução de conflitos é o maior prazer no mundo. Dr. Lightman, certo? Tal como está escrito. Significa que não há maior prazer do que a resolução de contradições. E porquê, Dr. Lightman? Porque as contradições, os opostos, são um estado em que não podemos resolver nada. Não sabemos onde está a verdade, a mentira, como agir, como nos comportarmos, mas temos que resolver estas contradições. E então, quando são resolvidas, então são sentidas como o maior prazer. E onde é que está o Criador nesta imagem? Dr. Lightman, quando a pessoa pede ao Criador para o ajudar a resolver esta contradição, então o que acontece é que, ao mesmo tempo, o homem alcança o Criador na resolução desta contradição. É por isso que todas as contradições nos são dadas. Estes estados contraditórios são colocados na natureza de propósito, para alcançarmos um estado em que vamos encontrar a fonte comum, o Criador, e nos voltamos para eles para resolver essas contradições.